nós louvamos a Deus por mais um trimestre que passou. Tivemos grandes aprendizados, com certeza. Cada um daqueles que assistiram os vídeos, ouviram a palavra, também cresceram, aprenderam muito. Mas nós estamos iniciando um novo trimestre, um grande desafio. E o assunto desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2022, é os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Não é surpresa para a Igreja de Jesus saber que desde o início, desde quando Satanás ele caiu, ele sempre tentou desvirtualizar, tentou parar, tentou barrar a obra de Deus, usando todas as suas armas, do jeito que ele bem entende, vou usar esse termos, mas a Igreja do Senhor, o povo de Deus, ele sempre superou todos os ataques. Mas a lição desse trimestre, ela vem falando da sutileza de Satanás. Os tempos foram passando e hoje ele mudou também a sua forma de agir contra a Igreja do Senhor. Observamos que antigamente ele vinha com todo o poderio bélico contra a igreja. Observamos que desde o primeiro século ele tentou barrar a Igreja do Senhor, matando cristãos, jogando cristão na prisão, cristão indo para arenas no Coliseu, pessoas sendo mortas, queimadas, jogadas dentro de tacho fervendo, mas ele não conseguiu parar a Igreja do Senhor. Então ele mudou a sua tática de lutar contra a igreja. É por isso que a lição de hoje, o assunto é a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. O texto áureo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Observe que esse texto áureo, ele mostra claramente que o Espírito, ele expressamente, ele diz que nos últimos tempos, muitos iam apostatar da fé, muitos iam abrir mão da sã doutrina, muitos iam deixar de preservar a pureza da igreja, muitos iam abandonar esses princípios e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos caídos. E é bem verdade que nós temos visto isso com muita frequência nos dias atuais, pessoas que abriram, que abandonaram a fé, que abandonaram a sã doutrina. E nós temos visto isso, essa ação de Satanás de uma forma sutil, levando muitos apostatarem da fé e seguindo caminhos que não levarão essas pessoas a Deus. Isso não é um julgamento, é a palavra de Deus que está demonstrando isso com muita clareza. A verdade prática, ela, de forma sutil e sorrateira, o diabo ele desfere ataques à igreja. E é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Observe que Satanás ele é muito sutil, ele é muito sorrateiro, ele é muito oportunista. Na hora que ele tem uma oportunidade de intervir-se, de atacar a igreja, ele não perde tempo. E a Igreja de Jesus, ela precisa mais do que nunca estar revestida com a autoridade de Deus, com o Espírito Santo do Senhor, para que ela possa realmente lutar contra as astutas ciladas de Satanás. Paulo recomenda isso na carta aos Efésios. Paulo diz nos demais irmãos,
ele recomenda que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mal. Fortalecei-vos no Senhor, na força de seu poder. Observe que somente teremos condições de vencer essas astutas ciladas se nós estivermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder. E Paulo diz, revesti, pois, com toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Você vai ler lá nos últimos capítulos da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás ele sempre se opõe ao povo de Deus. Tanto na antiga quanto na nova aliança, nós, fora do contexto bíblico, a igreja ela sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques eles acontecem da mesma forma, como a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, nós observamos que agentes por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Observe que o tempo passa, ele muda os ataques, ele muda a sutileza, ele muda a sua forma de agir contra a igreja do Senhor. E a igreja, desde o princípio, ela tem sofrido esses ataques, ele tem tentado parar a obra de Deus, mas a metodologia dele tem mudado, ele não vem mais com poder bélico contra a igreja, hoje ele é mais sutil. Tem um ditado bem comum entre aqueles que não vigiam, quando você pega alguém em alguma falha, ou quando ele está fazendo algo que está fora desses princípios, da base da palavra, e você diz, olha, isso não é bom, isso está errado. Aí a pessoa usa assim, esse termo, não tem nada a ver, e realmente não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver com um cristão, não tem nada a ver com aquele que confessou a Cristo para viver em obediência e submissão a Ele. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, observar a palavra de Deus, inculcar ela na nossa mente, como diz a própria palavra de Deus, obedecer estes princípios. Verdadeiramente nós devemos entrar pela porta estreita e andar nesse caminho que é apertado, que a Bíblia diz que conduz à salvação. Observa que o comentador, no primeiro ponto, ele fala algo muito importante, a igreja sob ataques e sutilezas do ataque. Um fato fácil de constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs, elas cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Observe que 100 anos passados a perseguição e conflitos bélicos eram os instrumentos usados hoje. Isso acontece de forma muito mais sutil. Ela ocorre, por exemplo, com a normatização de comportamentos, práticas contrárias à fé cristã, ou seja, os tempos foram passando, Satanás também ele foi se atualizando, modernizando, ele foi revendo as suas formas de ataque. Hoje ele não vem mais com poderes bélicos, hoje ele não vem mais com aquela, vou usar esse termo, com aquela zoada toda. Hoje ele vem de uma forma mais sutil, ele vem penetrando devagar, como quem não quer nada, e a igreja, se ela não se despertar, ela fica como quem está adormecida. Mas a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela está atenta
a qualquer ação, seja ela sutil, sorrateira, pode vir devagar, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus diz: ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja, a igreja de Cristo, a igreja que tem o Espírito Santo, que está de joelho, orando, buscando a presença de Deus. Essa igreja não vai ser enganada, essa igreja não vai ser de forma nenhuma cobaia de Satanás para nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o adorno da igreja, ele vai estar nos conduzindo e nos alertando quando ele estiver tentando penetrar entre os cristãos, principalmente para destruir aquilo que nós mais preservamos, que é os princípios, que é a nossa fé. Nós não vamos abrir mão da nossa fé por causa de astutas, porque alguém está tentando quebrar estes princípios, tentando levar o cristão ao erro, a negociar. E a igreja de Jesus não vai ser confundida de forma nenhuma, mas há um alerta para o povo de Deus. O povo tem que estar em alerta. Um fato de fácil observação das Escrituras é que Deus ele sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto na relação pessoal quanto no grupo. Durante a monarquia, esses avisos, advertências, elas vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Observe claramente na sua primeira carta, Timóteo e Paulo escreveu sobre a grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cercam. Se tivermos o Espírito Santo, nós não vamos de forma nenhuma sermos confundidos. Não vamos ser, porque o Espírito Santo não vai permitir que a igreja do Senhor ela seja confundida. E é importante que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós vamos ver com bastante clareza o Espírito Santo advertindo a igreja, para que a igreja veja com clareza. Então, nós devemos estar atentos. Ouça o que o Espírito Santo diz expressamente à igreja do Senhor. A igreja na reta final, isso é importante. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus ele preveniu a igreja que isso aconteceria. A paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus por mais um trimestre que passou. Tivemos grandes aprendizados, com certeza. Cada um daqueles que assistiram os vídeos, ouviram a palavra, também cresceram, aprenderam muito. Mas nós estamos iniciando um novo trimestre, um grande desafio. E o assunto desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2022, é os ataques contra a Igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Não é surpresa para a Igreja de Jesus saber que desde o início, desde quando Satanás ele caiu, ele sempre tentou desvirtualizar, tentou parar, tentou
barrar a obra de Deus, usando todas as suas armas, do jeito que ele bem entende, vou usar esse termos, mas a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele sempre superou todos os ataques, mas a lição desse trimestre, ela vem falando da sutileza de Satanás. Os tempos foram passando e hoje ele mudou também a sua forma de agir contra a igreja do Senhor. Observamos que antigamente ele vinha com todo o poderio bélico contra a igreja. Observamos que desde o primeiro século ele tentou barrar a igreja do Senhor, matando cristãos, jogando cristão na prisão, cristão indo para arenas no Coliseu, pessoas sendo mortas, queimadas, jogadas dentro de tacho fervendo, mas ele não conseguiu parar a igreja do Senhor. Então ele mudou a sua tática de lutar contra a igreja. É por isso que a lição de hoje, o assunto é a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. O texto áureo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Observe que esse texto áureo, ele mostra claramente que o Espírito, ele expressamente, ele diz que nos últimos tempos, muitos iam apostatar da fé, muitos iam abrir mão da sã doutrina, muitos iam deixar de preservar a pureza da igreja, muitos iam abandonar esses princípios e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos caídos. E é bem verdade que nós temos visto isso com muita frequência nos dias atuais, pessoas que abriram, que abandonaram a fé, que abandonaram a sã doutrina. E nós temos visto isso, essa ação de Satanás de uma forma sutil, levando muitos apostatarem da fé e seguindo caminhos que não levarão essas pessoas a Deus. Isso não é um julgamento, é a palavra de Deus que está demonstrando isso com muita clareza. A verdade prática, ela, de forma sutil e sorrateira, o diabo ele desfere ataques à igreja e é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Observe que Satanás, ele é muito sutil, ele é muito sorrateiro, ele é muito oportunista. Na hora que ele tem uma oportunidade de intervir-se, de atacar a igreja, ele não perde tempo. E a igreja de Jesus, ela precisa mais do que nunca estar revestida com a autoridade de Deus, com o Espírito Santo do Senhor, para que ela possa realmente lutar contra as astutas ciladas de Satanás. Paulo recomenda isso na carta aos Efésios. Paulo diz nos demais irmãos, ele recomenda que nós devemos estar revestidos com toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau. Fortalecei-vos no Senhor, na força de seu poder. Observe que somente teremos condições de vencer essas astutas ciladas se nós estivermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder. E Paulo diz: revestir, pois, com toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Você vai ler lá nos últimos capítulos da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Então, nesse trimestre, nós estudaremos a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece
porque Satanás ele sempre se opõe ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Nós, fora do contexto bíblico, a igreja ela sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques eles acontecem da mesma forma, como a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, nós observamos que agentes por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Observe que o tempo passa, ele muda os ataques, ele muda a sutileza, ele muda a sua forma de agir contra a igreja do Senhor. E a igreja, desde o princípio, ela tem sofrido esses ataques, ele tem tentado parar a obra de Deus, mas a metodologia dele tem mudado, ele não vem mais com poder bélico contra a igreja, hoje ele é mais sutil. Tem um ditado bem comum entre aqueles que não vigiam, quando você pega alguém em alguma falha, ou quando ele está fazendo algo que está fora desses princípios, da base da palavra, e você diz, olha, isso não é bom, isso está errado. Aí a pessoa usa assim, esse termo, não tem nada a ver, e realmente não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver com um cristão, não tem nada a ver com aquele que confessou a Cristo para viver em obediência e submissão a Ele. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, observar a palavra de Deus, inculcar ela na nossa mente, como diz a própria palavra de Deus, obedecer estes princípios. Verdadeiramente, nós devemos entrar pela porta estreita e andar nesse caminho que é apertado, que a Bíblia diz que conduz à salvação. Observa que o comentador, no primeiro ponto, ele fala algo muito importante, a igreja sob ataques e sutilezas do ataque. Um fato fácil de constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs, elas cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Observe que 100 anos passados a perseguição e conflitos bélicos eram os instrumentos usados hoje. Isso acontece de forma... Nós, como cristãos, nós temos visto isso acontecer com muita frequência nas instituições, independente da denominação, pessoas que um dia professaram a Jesus, pregaram a sua palavra, ensinaram, discipularam, e por alguma razão essas pessoas elas abandonaram a fé, deixaram a igreja, e assim hoje elas vivem atacando a igreja, tentando envergonhar aqueles que preservam esses princípios. Nós temos visto isso muito acontecer hoje, principalmente com muita frequência, até nos meios de comunicações. Nós temos visto pessoas que atacam a igreja, que atacam a fé dos cristãos, e nas discussões elas mesmas declaram: eu passei tanto tempo na igreja, mas eu não era feliz, eu não era assim por causa disso e daquilo. Mas eram pessoas que falavam de Jesus, eram pessoas que pregavam sobre Jesus, falavam de uma liberdade que o Evangelho proporciona, e agora essas pessoas elas negam tudo isso, renunciaram a isso e hoje afrontam, atacam. E o comentador está nos mostrando que isso é comum e nós temos visto. Ele faz uma pergunta aqui: por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. E porque ele está falando que isso acontece com muita frequência hoje no meio cristão. As pessoas que abriram mão da sua fé, abriram mão desses princípios e deixaram de realmente servir
ao Senhor, como a palavra de Deus ela determina que nós venhamos servir. A esfera social, outra esfera do ataque de Satanás, a igreja é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo ele se opõe à família, sem dúvida. A família ela é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado as mais variadas leis e decretos que têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás ele atinge a igreja. Família fraca, igreja fraca. Essa é uma das sutilezas de Satanás nos últimos dias, e a igreja do Senhor Jesus tem que ficar atento, porque nós temos visto muitas leis tramitando aí tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, para tentando, colocando essas leis em votação para que a igreja de Jesus ela seja a principal atingida, a família seja atingida, porque usam um argumento que pessoas que criam essas leis, eles precisam ter seus direitos, eles precisam ser respeitados, mas a igreja de Jesus, ela nunca tirou direitos e ela nunca tirou a liberdade de ninguém. A igreja de Jesus, ela prega o evangelho, ela ensina que as pessoas elas precisam mudar de vida uma vez ela vindo para o evangelho. Como mudar de vida? Aqueles que estão em uma vida pecaminosa, aqueles que têm uma vida de transgressão, aqueles que de fato sofrem, como disse o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele é o remédio, ele é o alento, ele é a paz para o aflito. Então, essa é a proposta do Evangelho. E a família cristã, a família principalmente cristã, é uma família que segue esses princípios. E esses princípios eles estão sendo deturpados. Há leis tentando desvirtualizar o casamento, por exemplo. A destituição do casamento, a destituição do cônjuge. E isso tem sido atacado nesses últimos dias com muita frequência. E temos visto os líderes que têm se opondo a isso para que a família continue sendo a família como referência na sociedade. O comentador ele bem colocou aqui que se a família enfraquecer, nós vamos ter uma sociedade fraca, nós vamos ter uma igreja fria, morna, apática, sem vida, porque a família, ela é a base da sociedade, como também a igreja. Se a família for atacada, a igreja também sofrerá danos. Então, a família cristã, ela precisa ser preservada segundo a palavra de Deus, porque o Senhor, antes de criar a igreja, o Senhor criou a família. Família é a base. Só há igreja porque existem famílias. E essas famílias, ela é a base da sociedade. Nós vamos aqui para o quarto ponto, que diz a igreja, ela é protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. A palavra de Deus e a oração.
palavra e oração. O apóstolo mostra que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida de que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque eles não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Então precisamos manusear bem a palavra de Deus, porque a igreja do Senhor ela é protegida. Observe que a exposição da palavra de Deus, a igreja ela tem as maiores e as melhores armas para lutar. E qual é a primeira arma? O comentador cita muito bem aqui a palavra de Deus. Segundo, a oração. Palavra sem oração, e a oração não existe sem palavra. Então uma coisa ela depende da outra. Observe claramente, o crente pode ler a palavra, mas se não ora, ele não tem unção. E a pessoa que ora muito e não tem palavra, ele não tem base no seu discurso. Então precisa andar junto, palavra e oração. E a oração realmente, como diz a própria palavra de Deus, a oração é falar com Deus e a palavra é Deus falando com o homem. Então a igreja de Jesus, ela precisa estar realmente alicerçada na palavra e ela precisa aprender a palavra para que ela possa manusear bem a palavra. A recomendação de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. É de responsabilidade de todo cristão manusear bem a palavra de Deus. A prática da oração. A oração é um exercício que você faz. É algo que é contínuo, tem que ser espontâneo. Não orar só quando alguém diz que você tem que orar ou quando alguém convida você para orar. Mas a oração a Deus ela tem que ser uma oração espontânea. Ela tem que ser aquela oração que parte realmente do seu íntimo, do seu coração. E você só vai fazer essa oração espontânea quando você realmente praticar, exercitar. O exercício nos habilita. Outra esfera, observe que uma ferramenta ela é apontada pelo apóstolo Paulo, o qual já nos referimos antes, a oração. As reuniões elas menos frequentadas na igreja, elas são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que círculo de oração começou quando a igreja começou, um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração em uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. E é importante, eu quero falar um pouco aqui, muitas vezes quando temos orações, ou seja, quando é um trabalho voltado para a oração, poucas pessoas frequentam. E quando no início do trabalho, nós como assembleanos, nós temos esse costume de começar os trabalhos no mínimo com meia hora de oração. Se o culto começa às 19h30, às vezes pessoas deixam para chegar 8 horas no culto, depois da meia hora de oração. E isso, quem fica no prejuízo é aquele que não ora. Então a igreja precisa ter essa consciência de que
Essa igreja só terá habilitada realmente para lutar, para compreender, discernir as sutilezas, os ataques, as ações maliciosas de Satanás, se ela buscar Deus na oração, na palavra. Porque senão nós vamos ser enganados facilmente, porque não teremos discernimento e maturidade para resolver estas coisas. Então é preciso que a igreja de Jesus ela abra os seus olhos para isto, esteja atenta para a palavra e a oração, porque são dois elementos que traz uma visão completamente diferente para o cristão e um fortalecimento para a sua vida. Então, queridos, você que tem nos acompanhado, você observe atentamente o que nós temos falado a respeito disso, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida. E você que ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você, como forma de gratidão a Deus, que você se inscreva, que você deixe o seu like, que você compartilhe. Nós temos um trabalho uma página no Facebook, como também temos um grupo Luz do Mundo, onde você é membro. Também nós estamos no canal no YouTube, Ministério Luz do Mundo. Você que é membro desse grupo Luz do Mundo, também torne-se um inscrito no canal Ministério Luz do Mundo e abençoe as vidas. Quando você comenta, quando você assiste, você aprende, e quando você compartilha, você está dando a oportunidade para que outras pessoas também partilhem do mesmo conhecimento que você está recebendo. Que Deus abençoe você ricamente, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos, todos os membros. Estarei sempre apresentando a todos nas minhas orações. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a vida de todos vocês.